pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa segunda temporada do Diário Posso Tocar. Eu sou a Daiane Dezembro do canal Posso Tocar. Aqui é o quadro, é onde nós conversamos, onde nós dividimos momentos da nossa intimidade musical, das nossas dores, das nossas dúvidas, dos nossos sonhos, nossas angústias, nossas conquistas musicais, nossos desafios, tudo que está envolvido com o universo da nossa evolução e crescimento musical. E essa segunda temporada está sendo reiniciada para que a gente possa dividir os momentos de conversa, de aprendizados entre nós aqui da comunidade Posso Tocar. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que estamos ao vivo nas nossas 3 plataformas do Instagram, do YouTube e do Facebook, tá bom? Hoje o tema da nossa conversa vai ser foco e disciplina. Eu escolhi esse tema aqui para dividir esse momento com vocês, porque quando a gente pensa em crescer musicalmente, em tocar pra caramba, em conseguir tocar, não ficar tocando mais ou menos, tocar de verdade, sentir que você tira som legal do seu instrumento, que você consegue tocar pra cima e pra baixo onde você queira, tocar com confiança. Quando a gente quer alcançar isso, essas duas palavrinhas, foco e disciplina, são as condições essenciais que a gente tem que ter. Na verdade, elas são atalhos, elas nos levam a chegar a esse nível de domínio instrumental e de proficiência. Sabe, eu escuto muitas perguntas das pessoas, e inclusive hoje no canal eu recebi uma pergunta me perguntando se seria possível que nós aprendêssemos, que nós realmente viéssemos a tocar de verdade, inclusive se a gente quiser tocar profissionalmente música, caso a gente comece a vida adulta, não comece na infância, comece de adulto. Será que isso é possível? Alguém consegue aprender e tocar bem de verdade e enquanto adulto? E existe toda uma aura em volta desse tema, porque nós realmente temos uma ideia generalizada de que para aprender música e para ser bom pra caramba, para não falar outra coisa, para ser realmente bom, a gente tem que começar de pequenininho e a gente tem que ter uma boa dose de talento nato, de dom ali que a gente vem para fazer isso. E na verdade, galera, isso são mitos que a gente tem que começar a ajudar a quebrar aqui no canal. Porque é importante, esse é o meu foco também de trabalho. É importante que a gente entenda que o foco e a disciplina são as condições que fazem com que nós venhamos a desenvolver o nosso talento e a nossa capacidade de realmente tocar pra caramba ou não. Mas às vezes a gente não enxerga desse modo e a gente acha que na verdade alguém tem uma facilidade a mais e nasceu para isso e por isso essa pessoa consegue fazer isso enquanto outras não. Sabe aquela frase da nossa bandeira, do hino nacional? Tá escrito na bandeira, né? Ordem e progresso. Essa frase, esse lema aí é um lema reduzido de um filósofo, Auguste Comte. Esse é o nome dele, Auguste, um filósofo francês, Auguste Comte. O lema político do positivismo que ele prega e através dessa frase ele colocou, ele na verdade vem da frase completa que é a seguinte, ó: amor por princípio e a ordem por base, então o progresso por fim. O amor por princípio, a ordem por base e então o progresso por fim. O Auguste Comte, quando ele traz essa frase, ele traz pra gente uma mensagem muito bonita da gente realmente se dedicar àquilo que a gente quer, da gente se entregar. Quando a gente coloca amor no que a gente faz, a gente realmente se entrega. E quando nós nos entregamos, nós fazemos o que é necessário para conseguir fazer bem feito aquilo, com amor, com paixão, gostando do que está fazendo, se identificando com aquele momento. Mas depois vem a ordem, que é você persistir e conservar os bons hábitos que a gente foi desenvolvendo, conservar as atitudes que a gente foi desenvolvendo e foi conseguindo manter para fazer o que era necessário. E aí, logicamente, a gente colhe o progresso. Porém, essa frase, ela é uma orientação muito bonita e realmente muito sensata para o nosso dia a dia, mas ela pode nos induzir a um perigo. Quando a gente pensa em ordem e progresso, e não a frase inteira do Auguste Comte, ordem e progresso, a gente pode se iludir que a gente precisa ter uma condição mínima para ter ordem e então progredir. E essa condição mínima, às vezes, a gente adota isso para dentro de nós como uma situação mínima do nosso dia a dia
para que a gente consiga ver a coisa fluir. Então, por exemplo, a gente emprega isso na nossa realidade da seguinte maneira: se eu tivesse um espaço certinho para estudar, eu iria estudar todo dia, eu iria ter o foco, a disciplina que eu preciso ter para estudar todo dia e conseguir evoluir no meu instrumento. Mas eu não tenho aquele lugar certinho na minha casa. Ou, eu não tenho um instrumento legal, meu instrumento é muito simples e ele não me ajuda, não mantém muito afinação às vezes, e isso é bem ruim, e de fato é. E é por isso que eu desanimo e não pratico, eu não mantenho o foco e a disciplina. Se eu tivesse uma condição de pagar aula particular, com certeza eu estaria muito melhor na música, mas eu não tenho. Entende? A gente começa a usar essa frase do hino nacional ali, do hino nacional não, da bandeira nacional. Eu falei do hino, né? Da bandeira nacional, essa frase que está na bandeira nacional, ordem e progresso. A gente começa a adotar isso para o nosso dia a dia e assumir isso como possíveis desculpas, e desculpas assim, palpáveis. Tá certo, pode acontecer isso, porque eu não tenho as condições que seriam necessárias e que realmente fariam com que eu evoluísse. Então, eu não tenho a ordem mínima para depois eu progredir. E sabe, isso é uma autossabotagem. Nós estamos nos autossabotando. Quando eu falei no começo dessa conversa que as pessoas me perguntam, e me perguntaram hoje no canal, será que eu consigo tocar e tocar bem? Não é tocar mais ou menos, tocar bem. Poder até chegar no nível profissional, mesmo tendo começado na vida adulta, será que isso é possível? Isso é plenamente possível. Eu respondo aqui junto com vocês, desde que nós tenhamos a firmeza, o foco e a disciplina de fazer o que é necessário para desenvolver o nosso talento, porque talento não é nato. E eu falo isso de forma recorrente no canal, porque eu quero que a gente assuma isso como uma verdade, porque é uma verdade. Essa ideia romantizada de que algumas pessoas são talentosas por dom, por algo pronto, e que elas não precisaram se esforçar para conseguir desenvolver aquela habilidade, isso é coisa de filme, de romance, de idealização, não é a realidade, ok? Você ter uma facilidade, você amar demais a música, isso ok, isso nasce com você, é um gosto seu, a sua personalidade. Agora, que você não precisa de esforço, de entrega, não precisa de foco e disciplina, isso não existe. Então a gente é plenamente capaz, desde que a gente desmistifique essa ideia do ordem e progresso. Não é bem assim. A gente vai fazendo as coisas com o que nós temos, com o que nós podemos, porque senão, galera, a gente fica estacionado. Se a gente espera ter a condição ideal para conseguir começar a aplicar o que a gente sabe que é necessário, a gente não vai sair do lugar, e isso é um fato. E isso precisa ficar muito claro. E isso não é só para você, ou para ele, ou para mim. É para todo mundo, porque cada um tem uma realidade, uma situação, e a gente tem o que é possível. Então, dentro do que é possível, dentro dos limões que nos cercam, a gente tem que fazer uma limonada. Isso é clichêzão, mas a gente sabe que é verdade. E agora, indo para música. Quando a gente pensa em foco e disciplina, e isso já nos remete de forma direta a como devemos estudar e como devemos praticar o nosso instrumento, porque de nada adianta a gente ter um excelente professor, um excelente método, ou não ter um excelente professor e não ter um excelente método, não ter um excelente instrumento ou ter um excelente instrumento. De nada adianta essas condições extras que estão ao nosso redor se nós não nos colocamos para fazer aquilo que está ao nosso alcance e na nossa responsabilidade direta, que é colocar a mão no instrumento e saber como ensinar o próprio corpo a dominar os movimentos necessários e como ensinar o corpo a fazer disso algo rotineiro, algo habitual, para que a frequência da repetição vá trazendo a excelência. Então, a gente precisa ter essa consciência da nossa responsabilidade e é aí nesse ponto que entra a disciplina. A disciplina de nós estarmos diariamente com o nosso instrumento e, mais do que isso, de nós sabermos como fazer desse momento diário algo realmente que vai nos ajudando a crescer musicalmente e não algo que vai nos desmotivando, sabe? O momento de estar com o instrumento tem que ser um momento onde você percebe, onde você avalia que você evolui. Você tem que chegar no final desse seu momento de estudo diário e perceber que você evoluiu. Eu não quero dizer que você tem que chegar lá no seu momento diário de estudo e tem que ser tudo mil maravilhas e você não vai sentir nenhum tipo de... não vou sentir nenhum tipo de nervoso
ou de desprazer, ou de desgosto, vai ser tudo muito gostoso, vai ser tudo muito alegre. Não vai, porque quando a gente faz algo repetitivo e geralmente essa repetição conta com um certo número de erros e a gente vai buscando o acerto, claro que isso vai dar um certo nervoso, vai dar um certo desgosto, isso vai exigir uma certa paciência, mas o que não pode é que esse momento do estudo seja algo assim completamente chato, tedioso, irritante e cansativo. Quando é assim, quando você se sente assim com o teu instrumento, você está recebendo um sinal de que a sua forma de estudo ela é totalmente ineficiente e ela está desorientada. É um sinal que você tem que pescar para vocês e falar, cara, eu preciso mudar isso, porque se eu continuar dessa forma, eu não vou conseguir aprender o meu instrumento. E não é para ser tão sofrido, ok? Se está tão sofrido, tem coisas erradas. Tem coisas erradas no repertório que está... Claro que você vai me ouvir agora e falar assim, ah, jura que tem coisa errada? Eu tô vendo que tem coisa errada. Não é nesse sentido que eu tô falando. Eu quero dizer que tem coisa errada no processo, na forma como você está sendo ensinado, na forma como você está sendo orientado a estudar. Tem coisas erradas que estão por trás ali, que nem sempre está na sua responsabilidade, mas da qual você está sendo inserido ali, ou inserida, e de certa forma é um pouco vítima da situação, entendeu? Não é para ser tão sofrido assim. Se você sente esse sinal de que tá alguma coisa errada, lembra que você precisa reavaliar a estrutura que você tá. Porque assim, existe um fato. Quando a gente começa a aprender e desenvolver uma habilidade nova, nós vamos passar pela barreira da frustração. Aquela barreira que a gente sempre encontra quando a gente sai da zona de conforto. Saiu da zona de conforto, daquele momento gostoso que você estava ou não. Porque zona de conforto nem sempre é gostoso. Zona de conforto é aquilo que você estava fazendo de forma rotineira, diariamente, você estava fazendo e na tua zona de conforto, não te dava instabilidade, não te dava nervoso, não te dava a sensação de que você não é incapaz. Mas também a zona de conforto chega uma hora que ela dá tédio, que ela dá angústia, que você sente que você queria algo a mais na sua vida e não tá fazendo. Daí você sai e vai fazer uma coisa nova. E a música entra nessas coisas novas. E você vai buscar se desenvolver, pá, vai ter a zona da frustração. Toda vez começou a fazer algo novo, você vai se sentir bobo, você vai sentir que você não consegue, você vai ficar morrendo de medo se você consegue ou não, você vai se sentir incapaz, você vai ter medo do julgamento dos outros, você vai ter medo do seu próprio julgamento, você vai ter medo de se expor e expor para todo mundo essa sensação, essa autoaprovação que você não tem, na verdade você se desaprova, enfim. A gente vai passar por isso, a gente passa no desenvolvimento de qualquer habilidade, mas a gente tem que saber que isso é uma passagem. Essa barreira da frustração, ela nos impulsiona uma outra coisa. Ela nos impulsiona, que é mais preocupante essa outra coisa, ela nos impulsiona o medo. A maior barreira que nós temos para não aprender algo, para não conseguir manter o nosso foco, a nossa disciplina, na verdade é uma barreira emocional, galera. A gente tem medo. Medo de se sentir completamente bobo, medo de ficar se sentindo... tipo, pra que eu vou tentar fazer isso pra ver o quanto que eu não consigo, sabe? Eu uma vez experimentei isso tentando fazer aula de pole dance. De repente eu decidi na minha vida que eu ia fazer aula de pole dance. E aí eu fui fazer aula de pole dance. Pobre coitada. Não conseguia fazer nada naquele negócio lá, nada. Pensa numa pessoa pamonha naquele coisinho lá, nada, não saía nada. Eu ficava 1 hora de aula sem fazer. Vocês estão rindo, a galera que tá rindo. Mas eu ficava 1 hora. Assim, oi? Eu inventei que eu ia fazer aula de pole dance. Aí eu ficava 1 hora daquela aula tentando girar naquele pauzinho. Eu te juro, eu ficava roxa, eu saía com as pernas roxas. E a minha professora olhava pra mim e falava assim: continua aí, tá? Eu fiz 1 mês ou 2 meses. Eu parei. Por quê? Por quê, né? Barreira da frustração lá no nível altíssimo, eu toda roxa da aula, não conseguia fazer nada, não saía do lugar. E aí, nessa época, eu não tinha essa formação, essa consciência dessa barreira da frustração. Eu não tinha consciência da importância do processo por trás. O que eu assumi pra mim? Eu assumi de verdade. Falei, cara, pole dance não é pra mim, eu não nasci pra isso. Isso aí é pra essas mulheres aí fortonas que têm força. Eu não tenho força, meu negócio é música, não serve pra nada. Aí... de repente, eu encontro uma amiga flautista que toca na orquestra, uma musicista profissional, colocando um monte de vídeos de pole dance no Facebook, no Instagram dela, zombando da pessoa aqui, né? Porque humilhante, não era a intenção dela, mas eu falei, como é que pode? A menina toca pra caramba,
ela é profissional, sabe? Ela estuda, ela dá aula de música, ela vive de música, essa é a profissional, essa é a profissão dela e ainda tá no pole dance desse jeito. Como é que ela consegue? Encontrei com ela e contei a minha frustração. E falei, poxa, parabéns, mas você para de colocar esses vídeos porque você tá humilhando a gente aqui que só toca piano e não consegue, né, fazer essas coisas. Daí ela falou assim, como assim? Como assim você não consegue? Eu falei, cara, eu não consegui, fiz 2 meses de aula, não saí em outro lugar. Eu sou muito ruim, não nasci pra isso. As mesmas frases, sabe? Do talento nato pra fazer pole dance, pra desenvolver essa habilidade. Daí ela falou assim, não. O sistema, a sua professora não rolou, não deu certo. Procura outro lugar, porque não é assim, você consegue. Sabe? Daí ela me falou essa sacada e aí eu fiquei pensando nisso pro resto dos dias. Ainda não voltei a fazer pole dance, porque ainda tenho esse trauma em mim. Mas hoje eu sei que é isso mesmo. É essa barreira da frustração que a gente encontra, aliada com um processo que não tá legal, mas enquanto nós somos alunos, não temos maturidade para reconhecer, e aí a gente acha que somos nós que não conseguimos, que é muito difícil, mas nem sempre dá certo o sistema que a gente tá, entendeu? A escola que a gente tá fazendo aula, o professor que está nos ensinando, e nada contra as pessoas, não tô entrando na área pessoal, não tem nada a ver. Eu quero dividir com vocês que a gente comece a pensar que nem sempre nós somos tão incapazes assim, aquilo é tão difícil assim. Na verdade, a gente não encontrou um lugar adequado para nós estarmos e para que a nossa habilidade musical venha florescer e venha desenvolver. Porque uma coisa eu tenho certeza, se um faz, hoje eu sei, se uma pessoa vai lá, se uma mulher sobe naquele negócio lá, daquele pole dance, cara, se ela consegue, por que eu não consigo? Porque houve uma certa ali, uma variedade, vários fatores que influenciaram de forma positiva com que ela conseguisse e que me influenciaram de forma negativa. Inclusive, a mentalidade como eu enxergava aquilo na época. Eu tinha uma mentalidade completamente fixada na ideia de que você tem que ter força física pronta, de que você nasce com uma prontidão para aquilo ou não. E na verdade, se eu não tenho musculatura para aquilo, cara, eu devia ter sido orientada para fazer uma musculação, entende? Hoje eu tenho esse olhar, então a gente precisa ter também uma mentalidade, um mindset que se abre para as oportunidades e começa a reavaliar até que ponto eu estou deixando a minha parte em haver ou até que ponto o processo não tá legal, não tá realmente me favorecendo e eu preciso encontrar um outro ambiente para estar, para que a minha musicalidade flua. Porque sim, eu vou me sentir bobo, sim, eu vou ver eu tentando fazer e não vou conseguir, mas isso vai acontecendo nas primeiras vezes, ok? Não é para ficar 2, 3 meses e você continuar tendo a mesma sensação. Pode ter certeza que isso é um sinal de que algo não tá legal no seu redor e a gente precisa começar a desabrochar essa ideia, para que a gente possa ter o foco de como consertar. Como conseguir? A disciplina é aquele momento onde você vai e faz o que tem que ser feito. Independente se você está com vontade, se você está com alegria para fazer aquilo ou não, você simplesmente faz porque você sabe que tem que ser feito. No começo, a disciplina, ela causa um pouco de sofrimento, porque ela está muito atrelada à falta de um hábito. Nós não temos o hábito, até então, de estar diariamente com o instrumento. Então, quando eu falo causa de sofrimento, é porque o processo de formação do hábito no nosso cérebro funciona de uma forma que causa esse desgaste, esse cansaço do cérebro. O cérebro ele não gosta de trabalhar com novas formações de hábito. É natural, o cérebro ele é programado para querer automatizar e viver no automatismo, porque assim ele poupa energia para situações onde ele possa ter que estar ali em alerta e cuidar, enfim. Então o cérebro ele automatiza a maior parte do que a gente faz, por isso que a gente faz coisas tão automáticas, como dirigir o carro, como lavar roupa, como cozinhar. Você começa a fazer, tudo vira automático, ok? Aí a gente insere um hábito, a gente começa a fazer uma atitude nova e isso vai fazendo com que o cérebro tenha que processar isso de forma consciente e pelo sistema deliberado e não automático, e aí causa um certo desconforto. O seu corpo tende a te sabotar. Você tende a começar a sentir preguiça, a começar a sentir mais cansaço, a ter vontade de parar. É assim, é natural, porque o cérebro tá te sabotando, o cérebro tá falando, o que você tá fazendo? Isso é em tudo, você muda a alimentação, é assim, você começa a fazer exercício físico, é assim, você começa a estar lá com o seu instrumento, é assim. Então, a gente não tem que estar esperando estar motivado ou estar com vontade de estudar, isso não vai acontecer.
Enquanto isso não é um hábito, não vai acontecer. Se a gente ficar esperando, eu vi uma frase semana passada, eu acho que é Joel J, eu acho que é isso o canal dele aqui no Instagram, Joel J, é muito boa a frase dele. Ele tava fazendo um vídeo, ele é atleta, e ele tava contando o problema da motivação, e é sensacional, vou dividir com vocês a fala dele, é isso mesmo. Ele falou, o problema da motivação é que a gente fica contando muito com ela, e ela pode nos atrapalhar. A gente fica esperando estar motivado para fazer alguma coisa, isso não existe. Você tem que fazer porque você sabe que é importante para você, porque aquilo vai te trazer um resultado X ou Y, e você sabe aquilo. Então você não espera a motivação, você simplesmente vai lá e faz, que a motivação vem. A motivação vem no processo. Então, isso é disciplina. Isso é disciplina. Se a gente sabe que nós precisamos estar, que não vai cair do céu, que ninguém toca piano do dia pra noite, e muito menos sem ter estudado todo dia, que ninguém faz violino assim, que ninguém toca viola caipira dessa forma, que ninguém conseguiu coordenar a bateria, o contrabaixo, fazer um baita solo de guitarra sem ter estudado todo dia, se a gente sabe, então a gente sabe que a gente tem que estar tocando o instrumento todo dia. E aí isso é disciplina. É você saber que você vai enfrentar a zona do desconforto porque o hábito está sendo formado, o seu cérebro está resistindo, mas isso dura 20 dias. 30 dias o teu hábito está formado. Essa resistência acabou. É 30 dias. Quando a gente pensa 30 dias é pouquíssimo. É que lá no meio dos 30 dias fica sofrido. Você tende a negociar com você, a não querer. E é aí que entra a disciplina. Esse valor que você sabe, que você se agarra, esse valor moral que você conhece, que você sabe, que você precisa fazer, acabou. Isso vai virar um hábito, vai ficar fluido, vai ficar natural do teu dia a dia, ok? E aí você vai ter que lidar com algumas situações que vão aparecer pra você, onde você vai sentir tipo assim, eu não tenho tempo, eu não tô com tempo hoje pra estudar. Você tem que lembrar que essa desculpa do tempo é literalmente uma desculpa, porque é resistência da formação do hábito. Falar que a gente não tem tempo, galera, essa fala é muito forte. Eu sei que é muito forte, porque muitos alunos chegavam nas minhas aulas, enquanto na época que eu dava aula presenciais, enfim, com os meus alunos físicos ao meu lado, muitos vinham para aula de piano e falavam, Daiane, tia, eu não estudei porque eu não tive tempo essa semana, eu tive prova, ou eu trabalhei muito, tive muito trabalho extra, blá 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 blá. Galera, se eu virar pra pessoa e falar assim na cara dela, cara, isso é tudo desculpa, você tá dando desculpa, é uma coisa muito forte, é um tanto quanto agressiva, eu sei que é, mas é a realidade. É a realidade, gente. É desculpa. A gente tá dando desculpa porque nós estamos relutando com a formação do hábito. Então, não tem o que fazer, porque isso tá no nosso alcance, tá na nossa mão. E ninguém pode impor isso. E a gente tem que ter a consciência de que quanto mais a gente resistir para formar o hábito, quanto mais a gente negociar conosco mesmo, quanto mais nós nos auto-sabotarmos, mais a gente afasta aquele resultado de nós. Então, se a gente quer estudar e se a gente quer tocar pra caramba, esse é o tema da live. Se a gente quer tocar pra caramba, a gente sabe que não vai ser de uma hora pra outra, não é pronto, não existe talento pronto, a gente vai ter que estudar. Mas a gente quer estudar, mas a gente começa a sentir preguiça, cansaço, e aí vem a desculpa do tempo. E aí é uma desculpa, a gente precisa ser franco consigo mesmo, cara. Eu tô numa briga intensa comigo, e agora eu vou dividir com vocês, de uma reeducação alimentar. É uma briga mesmo. E ontem, por exemplo, eu tive uma briga comigo. Foi. E eu me machuquei. Por quê? Porque eu sou muito doceira. Muito. Quem me conhece sabe. Eu fico todas as lives falando, me dá uma caixa de bombom. Eu como muito doce, se deixar. Só que, enfim, doce é porcaria, e a gente sabe. E a minha alimentação é totalmente errada. E aí eu tô numa briga pra tentar mudar. Mas, cara, eu tenho muitas crises. Eu tenho muita vontade de comer doce. Muitas. E ontem eu falei que eu briguei comigo porque eu tive uma crise e comi muito, comi a barra inteira. Chocolate, que delícia. Mas olha isso, você entende que momento que é? Então eu sei, o importante é que a gente vá se conscientizando, se conhecendo. Você não tem que ser forçado a nada. Ninguém tem que te forçar a estudar, isso tem que ser uma vontade sua. Agora, vai ter sim as brigas, as resistências do seu corpo na formação de um novo hábito, tá? O que eu quero aqui dividir com você é que as dificuldades que você enfrenta, todo mundo enfrenta. E o que você precisa é querer. Se você quiser, você vai se organizando, você vai aprendendo. Porque quando a gente quer, a gente se organiza. Eu também já recebi
falas no canal de pessoas falando, olha, eu preciso aprender a organizar meu tempo. E é isso mesmo, é uma questão de querer organizar tempo. Se você sabe o que você quer fazer, quer estudar, eu preciso organizar tempo, procura ajuda, pesquisa no Google, como organizar meu tempo, comece a seguir pessoas que falam sobre isso, coaches que falam sobre isso, enfim, ok? Isso é disciplina. Disciplina é você fazer o que você precisa fazer, que você sabe que tem que ser feito, sem esperar motivação. Você simplesmente coloca de forma racional na sua agenda, nesse dia, nesse horário, eu vou sentar com o meu instrumento, ok? Isso é disciplina. Agora, o foco é quando você está lá, naquele dia, naquele horário com o teu instrumento, como estudar. Como ter um foco para extrair o melhor momento. Esse aqui é o ponto em que eu posso decisivamente te ajudar. Aqui eu posso definitivamente ajudar e é onde eu vejo que a galera mais tem dificuldade. Porque eu não vou entrar no mérito de você assumir a disciplina para você estudar. Isso é uma coisa sua que você vai instituir. Isso é seu, um momento de construção seu. Ninguém precisa obrigar a gente a fazer, ok? A disciplina você vai resolvendo. Agora, o foco eu preciso te ajudar. Porque ter foco para estudar, além de pressupor que a gente tem que remover as barreiras das distrações, porque há muitas distrações a nos atrapalhar. Por exemplo, agora eu estou aqui com um novo momento familiar, onde tem o Todd, o meu cachorrinho, meu pimpolinho, meu filhotinho, e ele aparece nas lives do Instrumentando, ele tá direto e reto aparecendo. Então é um desafio. O Todd é uma distração para mim. Quando ele chega perto, eu tô estudando, ele vai morder o piano, ele é filhotinho, ele tá aprendendo, ele vai morder o pedal do piano, ele vai morder a correia da viola, ele vai fazer não sei o quê. O Todd é um fofo, eu estou ainda tentando ensiná-lo a se acalmar. E agora ele tá ali, ó, na minha frente, dormindo aqui enquanto eu converso com vocês. Mas ele é uma barreira da distração. E eu estou no momento não querendo tirá-lo de perto dos instrumentos. Eu ainda quero que ele se acostume a estudar comigo. Mas tem vezes que ele fica muito agitado. Então há um combinado entre eu e meu marido para que ele tire o Todd, porque senão essa distração do Todd é muito forte, eu desconcentro o tempo todo. E se a gente fica desconcentrado enquanto toca, não tem como ter foco. Não tendo foco, você não tem meta. Não tendo meta, você não consegue buscar ali o foco da onde você corrige o teu erro. Você não consegue buscar o acerto. Aí tá o ponto central. Então assim, ter foco pressupõe você remover barreiras de distração. Se a barreira de distração é o teu WhatsApp, poxa, muda o WhatsApp na hora que você está estudando. Se a barreira de distração na tua casa é conversa, você precisa entrar numa negociação aí de silêncio na hora que você vai estudar. Então, assim, tem que remover as barreiras que vão te desconcentrar. Uma vez que você removeu, você precisa saber ter uma análise musical mais consistente. Você precisa saber como encontrar soluções para o teu estudo musical, de verdade. E não há um padrão. Eu não posso aqui te dar uma fórmula mágica, um clichê assim, ó. Pá! E eu vou te dar um clichê que vai ser a fórmula mágica que vai resolver todos os seus estudos musicais ao longo da sua vida. Não existe isso, galera. Por quê? Porque existe uma variedade de composições musicais. A literatura musical de partituras é enorme. As dificuldades técnicas para cada instrumento é específica de cada instrumento, então não existe fórmula mágica. Agora, existe uma coisa sim, que é universal entre todos os instrumentos, que é o seu conhecimento teórico harmônico. Por que isso é universal, Dani? Porque existe sim um pensamento do compositor. E ó, pensa, se não fosse universal, você não ia encontrar aí os grandes compositores compondo para diversos instrumentos. Então você vê, por exemplo, o Mozart. O Mozart tocava piano, ok. Ele também tocava violino, ok. Mas ele compôs para uma orquestra inteira. Ele tocava a orquestra inteira? Não. Ah, então por que ele compôs para a orquestra inteira? Ele conhecia as dificuldades técnicas de todos os instrumentos? De todos? De trompa, de clarinete, de percussão? Ele tocava todos? Ele sabia? Claro que não. Então como é que ele consegue escrever na linguagem de todos? Porque existe algo em comum, que é o pensamento musical, lógico musical, estrutural, formal, harmônico. É esse pensamento que está embasando a linguagem do compositor na música que a gente está estudando, é esse pensamento que nos socorre. A gente tem que ter maturidade musical naquela peça que a gente está estudando, maturidade musical para encontrar um problema técnico, tipo, a gente sempre erra por um problema técnico. Quer dizer,
Depende do nosso conhecimento musical. Se a nossa habilidade musical está muito pequena ainda, lembra? Habilidade musical é tudo que envolve o nosso conhecimento de música ao nosso redor. Não se trata de habilidade instrumental, é habilidade musical. É conhecer aquilo que está fundamentando a nossa prática instrumental. Se a nossa habilidade musical ainda está muito pequena, a gente erra não por questões técnicas, a gente erra porque a gente não está conhecendo aqueles símbolos, a gente começa a fazer coisas erradas ali, tá? Só que se a gente já está com uma habilidade musical num nível médio, resolvido, nós não erramos mais por causa disso, a gente erra por dificuldades técnicas. A gente não consegue fazer aquilo no instrumento, não sabe como superar tecnicamente aquela dificuldade naquele instrumento, ok? Você para por uma dificuldade técnica, como que resolve essa dificuldade técnica? Você tem duas opções. Primeira, você espera uma semana para de tocar essa música. Na verdade, você tem três opções. Primeira, você para uma semana de tocar aquela música e espera para voltar na aula com o seu professor e ver como é que ele te ensina a resolver isso. E aí você perdeu uma semana e você já poderia, nessa uma semana, estar sabendo. Segunda opção, você continua estudando do seu jeito que você acha, porque você é esforçado, você não quer parar, mas aí você corre o risco de ficar uma semana criando mielina em conexões neurais erradas. Vai te dar um trabalho do caramba para corrigir, você corre esse risco. Ou terceira opção, você para, analisa formalmente, tenta entender o pensamento do compositor. Você não vai pensar tecnicamente, você vai analisar formalmente a música. Você vai olhar ali e falar, caramba, tô errando esse negócio aqui. O que tem aqui que eu não consigo fazer? Por que eu não consigo fazer isso aqui? Quando você faz esse tipo de pergunta e busca uma resposta de conhecimento musical, automaticamente você vai se responder, isso é um arpejo. Eu não sei fazer um arpejo, não sei fazer um arpejo. Porque para fazer um arpejo, aí você começa a pensar tecnicamente. Aí você conecta o teu conhecimento musical com a técnica. Aí você fala, vou dar um exemplo no piano. Para fazer um arpejo, eu vou ter que rodar a minha mão, mas eu não sei rodar minha mão. Daí, você começou um momento divino no teu estudo musical. Você está super focado, super concentrado, buscando o acerto. Você saiu totalmente do estudo papagaio e está agora fazendo um estudo investigativo. Você está analisando, buscando como que você vai apoiar aquele teu conhecimento musical, da tua habilidade musical, para te ajudar a alcançar a resposta motora, técnica necessária para conquistar aquele movimento. Só que a gente só vai conseguir fazer isso quando você tem condições de conhecer, ter esse conhecimento por trás, entendeu? Senão, você olha para aquela música, aquele monte de notas, você enxerga a nota e você não sabe como resolver. E também não é culpa tua. Ou é, se você tá aqui me assistindo já e está ouvindo eu falar tanto disso e você continua tendo um estudo papagaio, a culpa é tua. Você não pode ter um estudo mais papagaio. Até então, quando você tá me ouvindo pela primeira vez e isso é novo, ok, a culpa não era tua. Você não era bem orientado nisso. Mas a partir de agora, se você já tá me ouvindo isso de forma recorrente, poxa, já tá na hora de você encher essa timeline da Tia Daiane de pergunta e mandar e falar, mas eu não consigo. Manda uma foto da tua partitura. Fala, não, ensina isso aqui, eu não tô conseguindo. Por que eu não consigo isso aqui? Conversa comigo, não só comigo, tem muita gente na internet, você pode buscar, tem os seus colegas músicos que de repente podem te socorrer, você tem formas de sair da situação que você está e buscar o aprendizado, entendeu? Tá na tua mão, você tem que literalmente correr atrás, não pode mais ficar fazendo um círculo repetitivo. Eu vou soltar no canal um vídeo que estou gravando, tô acabando de gravar, ensinando estratégias de um estudo eficiente, ok? Então, eu te aconselho a ficar ligado que nessa semana ainda vai pro ar para você poder aprender formas mais eficientes de ter foco. Foco é ter uma meta, é estar concentrado e ter uma meta diária de estudo. Uma meta diária de estudo em cada música. Eu vou falar mais isso nesse vídeo. E já adianto uma coisa, para você que tá aqui me ouvindo, eu vou soltar um tutorial secreto lá no nosso grupo exclusivo do Telegram, nosso grupo Evoluindo na Música, que eu vou soltar hoje, tá? É um tutorial secreto e a galera que tá me ouvindo tem que pular pra lá e ficar ligado, porque eu não sei que hora, mas vai sair hoje, é secreto, vai sair, você fica ligado. É um tutorial secreto com uma dica prática de como conseguir alcançar um resultado, ok? Então, já te aviso, é um bônus aqui pra galera que tá me ouvindo e que está lá no nosso grupo do Telegram. Se você não está, por acaso,
procura o nosso link aqui no Instagram, tem o link na bio, o link do Linktree, aí você vai encontrar lá o link do Telegram. E a galera que tá nas outras lives do YouTube, do Facebook, o nosso link já vai sendo postado nos comentários, você pula pra lá, fica ligado, porque eu vou passar uma dica lá, um tutorial secreto, pra como conseguir ter cada vez mais foco e conseguir buscar uma meta de correção, não só daquele teu dia, mas de cada música que você vai estudar. Eu vou dar um exemplo, lembra que eu falei que não existe uma fórmula mágica, eu vou dando um exemplo aplicado. E a partir desse exemplo aplicado, com certeza você vai tirar lições para sua prática, tá bom? Porque é sempre assim que funciona. Lembra disso, tá? Lembra disso porque a gente precisa, para ter foco e disciplina, a gente precisa de duas coisas: querer e fazer. Querer é quando a gente vai buscar conhecimento para poder aumentar a nossa capacidade de entender formas mais específicas, mais eficientes de alcançar o resultado. E querer é ir lá e estudar, galera. Estudar, tá bom? Porque nem todo mundo também tem essa relação de ficar resistindo ao estudo. Tem muita gente, eu sei, no canal que estuda, que tem um prazerzão de estudar e gosta de estudar e alcança resultados. Então, isso também é legal de ser falado, sabe? Se você é dessas pessoas, você deve levantar a mãozinha nesse momento e escrever. Falar, eu estudo, tia, todo dia eu gosto, porque tem uma galera consciente pra caramba. Eu vejo que me acompanha e gosta e tá lá já estudando, sabe? Nem todo mundo tem essa relação ruim com o estudo. Já tem a disciplina formada, o hábito já formou. Então tá muito legal. Só talvez tem dúvidas em como alcançar resultados. Enfim, e aí vem a questão de como ter estratégias mais eficientes. Fica ligado no vídeo que eu falei, que nos 2 vídeos que eu vou soltar essa semana, e no tutorial secreto que vai ainda hoje lá no Telegram, tá bom? Fica muito ligadinho, porque uma coisa é fato: a gente não pode ficar se comparando com outras pessoas. Sabe, cada um tem o seu processo. Se você fica se comparando a forma como você está evoluindo, como o seu amigo evolui, como o seu primo toca, a gente não tem que ficar se comparando, sabe? Não é saudável ficar se comparando. Você tem a sua forma, a sua vida, a sua rotina de estudo musical, o seu instrumento, a sua... Não dá pra comparar, cara, não dá. A gente não deve ficar comparando com o outro, a gente deve sempre estar se analisando. Você se analisa, olha pra você e fala, como que eu tô conduzindo o meu dia a dia musical, o que está ao meu alcance que eu posso melhorar, o que eu tô fazendo de muito bom. A gente tem que aprender a se valorizar, reconhecer o que a gente tá fazendo de muito bom, sabe? Fazer muito bom, assim. A gente às vezes não se valoriza, a gente tem que se valorizar. O que eu tô fazendo de bom, e o que eu preciso agora, o que eu posso melhorar e como que eu vou melhorar. Não foca no outro. Eu não tô aprendendo, olha como é que ele tá aprendendo. Não, esquece disso. Foca sempre em você. Foco e disciplina em você, na sua evolução. Porque essa questão, eu sou velho, será que eu aprendo mesmo depois de velho? Aprende. Aprende sim, porque se nós não aprendêssemos mais nada na vida depois de velhos, a gente não teria capacidade de aprender, por exemplo, uma nova língua. Quantos adultos mudam de país? Mudam de país. Vai morar num outro país, adulto, não é criança, tô falando adulto. E aí fica proficiente na outra língua. Mas é uma habilidade. Vai fazer aula de inglês ou de qualquer outra língua que você vai fazer aqui, e aí você vai ver se é tão simples assim aprender outra língua. Não é tão simples. E fica proficiente, mas aprendeu de adulto. Aprendeu de adulto. Gente, a gente tem capacidade de aprender várias e várias habilidades depois de adulto. Sim, essa é a ideia de que a gente precisa aprender enquanto criança, é uma ideia romantizada. Tem várias e várias crianças que também aprendem e ficam bilíngues, falam 2, 3 línguas porque estão escutando 2, 3 línguas. Ok, mas os adultos também. Então nós temos capacidade de aprender, sim, na idade adulta. Nós temos. Eu sou uma prova disso, eu tenho aprendido diversos outros instrumentos. Eu não tenho como foco ser uma profissional nos outros instrumentos. Eu não quero ser uma saxofonista, não quero tocar profissionalmente saxofone, não é meu foco mesmo. Não é meu foco tocar violão super bem, não é meu foco tocar viola super bem. Eu não estou com esse foco. Se eu estivesse com esse foco, a primeira coisa que eu faria é parar de tocar esse monte de instrumento, porque eu iria estudar devoradamente cada um por vez. Porque aí eu ia destruir cada um deles, porque eu tenho pouco tempo de estudo, tá? Eu não tenho o dia inteiro pra ficar estudando. Uma vez me perguntaram no canal, Dani, mas se eu quero aprender mais de um instrumento, você aconselha a aprender um monte de instrumentos ou aprender um por vez? Falei,
eu pensei e falei. Essa resposta quem pode dar é você. Você tem tempo suficiente para se dedicar em cada instrumento e aprender ele muito bem? Se você tem o dia inteiro ou 4, 5, 6 horas para aprender 4, 5 instrumentos de uma vez e você se dedica 1 hora do dia para eles, aprenda todos que você consegue aprender todos. Se você não tem, então é melhor você aprender um por vez para que você possa se dedicar. Se o meu foco fosse ser uma profissional exatamente em cada um desses outros instrumentos, eu pararia de aprender todos. Eu aprenderia um por vez para que eu pudesse, nessa 1 hora que eu tenho diária, que eu faço a live com vocês, essa 1 hora eu ficasse só naquele instrumento, porque eu queria ficar virtuosa naquele instrumento. Mas eu não quero! Eu não quero. Então, eu estou fazendo o que pra mim é o meu foco. O meu foco é aprender a linguagem de cada um dos outros instrumentos. Esse é meu foco. Eu quero entender como que os outros instrumentos funcionam, como que eu tiro o som, como que eu escrevo para esse outro instrumento, como que eu dou uma dica sobre esse outro instrumento. Esse é o meu foco. Eu ainda sou pianista. E eu amo piano. E quero estar cada vez mais, tocar cada vez melhor profissionalmente o piano, entendeu? Então, eu posso aprender e ser um bom profissional de instrumento depois de velho? Claro que pode! Só depende que você tenha disciplina e foco de fazer o que você tem que fazer todo dia. Você tem que fazer o que você tem que fazer todo dia. Não vai cair do céu, ok? Seja você criança ou adulto, ok? A gente tem que ter isso, assim, muito claro. Muito, 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 muito claro. E às vezes eu também sinto as pessoas... Só pra terminar, assim, a nossa conversa, às vezes eu sinto as pessoas reclamando que... Mas, Daiane, eu queria que você me desse aula. Eu já recebi muitas mensagens. Assim, Daiane, eu queria que você me desse aula, mas não aula online. Não vai rolar aula online. Eu queria aula presencial. E de novo, quando eu escuto essa fala, eu sinto duas coisas. A primeira, eu fico muito lisonjeada, porque eu sinto o carinho que a pessoa tem por mim, a confiança, a credibilidade que ele tem, né? De acreditar que eu posso ajudar muito. Isso me deixa realmente muito feliz e lisonjeada. E a segunda coisa é que eu vejo claramente que essa pessoa está ainda ligada na frase lá da bandeira nacional do Ordem e Progresso, de que precisa ter uma situação ideal para que ela possa progredir. E, gente, a gente tem que lidar com as situações que nós temos. A gente não tem a situação ideal. Se nós não temos um professor físico do nosso lado, não é esse o fator que vai limitar a sua capacidade de aprendizado. Acredite, não é. Nós estamos agora nessa época de pandemia onde realmente não tem condições de ninguém estar fisicamente, né? Tá todo mundo online. Mas antes da pandemia era uma angústia, assim. Falar que a gente vai fazer cursos online ou que a gente tá... As pessoas, até por antes também não conhecer tanta tecnologia, hoje também a gente está sendo obrigado a viver na tecnologia, né? Então as pessoas sentem um certo medo. Será que funciona a aula online? Será que vai rolar? Não sei se rola a aula online. Não acredito nisso. Gente, a única coisa que não rola é se você não quiser. Hoje, quem assistiu minha live do Instrumentando viu eu lá na viola caipira, sozinha, sofrendo, aprendendo o ritmo, a batida do cururu. E aí eu lá, tipo, não sei fazer isso. Como é que eu aprendi a batida do cururu? Entrei no YouTube, pesquisei, peguei o CDzinho que tava no meu livro. Quem tava acompanhando a live viu. Viu eu sofrendo, riu lá, me zoou, brincou comigo. Viu? E eu não aprendi? Eu aprendi o cururu. Eu aprendi o cururu, galera. Sozinha, sem um professor físico, com um professor online, que era o cara do YouTube, que me ensinou, que era meu modelo. Por quê? Porque eu quis. Então, esse medo de que às vezes o online não te trava, é medo. Você está de novo reagindo na barreira do medo, na barreira da frustração, a barreira emocional do medo de crescer. Você está tentando, está sentindo a barreira do medo e está estacionando naquela ideia da bandeira nacional, né? Que precisa ter condição ideal, senão você não cresce. Lembra sempre, se analisa, não se compare com outros, analisa o que está acontecendo com você, tenta se entender. E aí, você vai ver que está na tua mão, devagarinho, como fala Auguste Comte da bandeira, né? O amor por princípio, coloque amor, se dedica, faça a sua parte, a ordem por base, faça o que tem que ser feito, acostume-se a manter aquela disciplina e então o progresso como colheita. Por fim, o progresso. Essa é a frase dele. E aí, você vai ver como que para tocar pra valer, a gente só precisa de uma coisa, que é querer. Show? Muito bem, é isso aí. Terminamos nosso bate-papo por aqui, desse primeiro encontro da segunda temporada. Essa é uma live onde eu não interajo com vocês no comecinho, tá? Mas eu interajo depois no finalzinho. Então, eu vou abrir espaço para as perguntas, sobre o que vocês estão falando. Posso atender a galera aqui do Insta? Pode.
Então vamos ver no Insta. A galera do Insta chegou aqui. Ô, turma! Muito bem, ó, tem um monte de gente. O Naubert, quanto tempo? O Naubert falou, verdade, nós esperamos coisas futuras como desculpa. O Edson falou, oi Edson! O Edson me deu dicas de acordeão. Eu já caí nessa armadilha do instrumento ruim. Eu também. Eu ainda não comecei o contrabaixo por causa disso. Então, acredite, acontece. Mas a gente vai começar. Vou começar o contrabaixo, tá? Seria muito melhor se a gente tivesse um instrumento top. A gente se ilude, é tudo ilusão, galera. O Naubert falou, o real e não o ideal. É, isso aí. É a realidade, galera. Você toca viola, Dayana? Leia Geraldo falou, eu falei, eu tô tocando, tô aprendendo. Você viu a live? Você viu? Olha, a Cleo. Olá, Cleo. A Drica tá rindo. O que você tá rindo, Drica? Tá falhando o som no Facebook. Tava falhando o som no Facebook. A gente vai baixar aqui também o do Insta na hora que terminar. Pra corrigir. Pra corrigir, eu já subo ele imediatamente, já tá tudo bom. com áudio perfeitinho. Tá bom. Boas dicas, o Berger falou. Aí o Godi falou, uma grande verdade. Cada um tem o seu tempo. Oi, Godi. Godi tá sempre aqui. Cada um tem o seu tempo. É como eu não tinha o curso de datilografia. Quando eu tinha muitos alunos, aí as pessoas, alguns queriam se comparar com os outros colegas. Você fez datilografia, Godi? Meu irmão fez. Isso aí, galera. Isso aí. Ok. Bom dia, professora. Meu nome é Shirley Almeida. Bom dia, Shirley. Te daí tá com dor nas costas. Sebastião Bezerra. Bom dia, menina Matina Bahia. Aí, Sebastião. A Shirley é de Belford Roxo, estado do Rio de Janeiro. Bacana. Legal, Shirley. Vou trazer o áudio aqui para mais pertinho, porque Muito só bem. pode estar escutando um pouquinho ruim. Nós tivemos umas dificuldades com a internet. O Instagram também deu umas caídas aqui, Deu tá? umas caidinhas, mas vamos indo, vamos fazendo o melhor que dá para fazer com essa internet que tá meio estranha. O Mais Santos, professora, por favor, tem como mandar um estudo para teclado? Eu toco guitarra, mas agora tenho uma extrema necessidade de tocar teclado. Quero aprender a dedilhar no teclado. Como é o nome dele? É o May Santos. May ou Mai, né? Ô, May, você me deu ideias de um PDF, né? A gente pode fazer um novo e-book, né? O que você acha? Bacana! Eu não tenho nada pronto ainda, viu, May? Por isso que eu não posso te enviar. Mas a gente pode pensar alguma coisa assim. De repente algum e-book de harmonia aplicado ao teclado, pra galera que queira conhecer um pouco mais de harmonia e entender esse instrumento, né? Bacana! May, aguarde, você deu ideias, May. Legal! Shirley Almeida, quero ser guitarrista. Uhul! Cadê aqui? Eu acho tão empoderado mulher que toca guitarra. Não é? Eu não sei porquê. Tem essa imagem da guitarra como instrumento masculino. É, isso aí, Shirley. Estamos aqui, cadê? Só pelo momento do áudio aqui, vale essa aqui do Geruel. Falou, desenvolvendo o modo leitura labial nessa aula. E cortou o áudio em algumas partes. Por que será? É um probleminha de conexão. Deixa eu ver aqui. Luciane Borges, na hora que você falou do tutorial secreto. Uau, na espera dessas dicas, já quero. Gratidão. Chega lá. Legal. A Schiller falou assim, você nos motiva muito. Gratidão. Vou ver os vídeos do Jimi Hendrix. Aê! Uhul! Passar a ver os vídeos do Jimi Hendrix. Você me lembra meu irmão é guitarrista. Quer dizer, assim, não profissionalmente, mas ele quase foi assim profissionalmente. Ele teve uma época que ele ouvia muito Jimi Hendrix, muito, montou uma banda de blues, tocava guitarra o dia todo em casa, final de semana era blues o dia inteiro, assim, com a banda. E aí, de repente, ele mudou. Mas, enfim, lembrou. Aí o Robson Santos, lá no YouTube, falou... Deus te abençoe vocês, obrigado pelo canal de estudo. E mandou um monte de joinha. Aê, Robson! Eu que agradeço a presença de vocês todos aqui nessa nossa segunda temporada. Eu tô muito feliz que vocês estão acompanhando. Ajudem-nos a divulgar, compartilhem as lives quando vocês puderem, tá bom? Ajudem, curtam o nosso canal, nos ajude aqui a manter. Eu fico muito feliz com isso. A gente ajuda a maior parte de pessoas possíveis a receber conhecimento, crescimento musical. Faz tão bem, a gente gosta, né?
Essa é a nossa comunidade, é uma família, como diz a Luísa, é uma família aqui de crescimento. Tem uma mensagem nova aqui no Insta, ó, deixa eu ver. O PH2. Olá, PH2, como você chama? Diga seu nome, PH2. PH2 falou assim, olá, começando a acompanhar vocês. Sou um iniciante apaixonado por flauta transversal. Copio mínimo de 4 músicas por dia no meu caderno. Música. Caraca, você copia música. Uau! Pedro! Seja bem-vindo aqui, Pedro. Cara, você faz uma coisa que eu não faria nunca. Eu tenho preguiça de copiar partituras. Você copia à mão? Caraca, Copista, né? tem uma coisa muito boa nisso. Você com certeza tem uma caligrafia musical. Toma. Com certeza. Com certeza. Ó, show de bola, viu? A flauta transversal tá na fila de espera aqui junto com o baixo, tá? São os 2 próximos instrumentos que estão aí na espera. Flauta transversal. Também tem violino. Ai. Tem tudo aqui, não só? Aquela coisa assim, só não pode ter desculpa. Ai, não tem desculpa, porque já tem medo de esquecer os outros. Tem instrumento, calma, mas não tem desculpa. Calma, é que senão esquece os outros. Acabou? Você feriu? Tem um aqui, ó. O José Edilson lá no YouTube falou assim, bom dia. José, bom dia. O Ronaldo Cavalcante falou, posso lhe mandar uma progressão que eu quero fazer uma música, para você ver se está correta. Não só pode, como deve. Manda pra gente pelas mensagens aqui do Manda nas mensagens inbox, manda. Pode mandar pra nós. Manda. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma o coisa. O violino não sai, Aline? Como assim o violino não sai, Aline? Olha, Aline, faz tempo que você tava aí quietinha, hein? Faz tempo que a Aline acompanha a gente. Por que não sai? Você tá se sentindo estacionada, Aline? A gente tem que resolver isso. Ah, não, peraí. O violino não sai porque eu não toco, né? Eu vou chegar lá. Calma, Aline, calma. Deixa eu ver aqui, ó. A Shirley Almeida, obrigada. Desde criança quero aprender a tocar guitarra, mas meus pais não tinham condição de comprar uma. Que legal, Shirley. Agora... É tão libertador quando a gente consegue fazer isso, né? Manda ver na tua guitarra. Manda ver, viu? A Aline falou, até hoje você não aprendeu. Eu não! Eu parei, lembra que eu fiz uma aula antes da quarentena? Uma aula. A tia aprendeu a colocar o violino no queixo. Só. Mas nada. Calma, Aline, calma. Senão a tia esquece os outros. Mas tá na fila. Violino, flauta e... É que são os instrumentos que tem aqui em casa. A gente dá uso capião nos instrumentos da família, gente. A flauta dei uso capião da minha irmã. O violino dei uso capião do meu cunhado. O contrabaixo a gente deu uso capião no sogro. A gente dá uso capião, assim, a gente empresta, entendeu? A gente empresta. A gente empresta, né? Emprestado. Aí tem também a guitarra, viu, Shirley? Tem a guitarra que a gente deu uso capião do meu sogro. Tem esses 4, eu ainda vou chegar, tá? Angelison, seja bem-vindo. Angelison, oi, tchau. Porque agora, galera, eu vou me despedindo já. E a gente se encontra onde? Amanhã. Amanhã tem, ó, de novo, 8 horas da manhã, live do Instrumentando. Quem quiser ver a tia ali tocando, tendo esses momentos de desafio. Às 11 horas aqui, de novo no Diário, a gente se encontra aqui no Diário. E amanhã ainda tem a live do Fazendo Música à noite. Lembra que de terça e quinta tem Fazendo Música, tá? Fazendo Música. Terça-feira é o dia, hein? 3 lives que vocês podem acompanhar a gente. Yes! Então, até amanhã! Fui! Tchau pra todo mundo! Obrigada! Fui!